Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 6. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela possui uma estratégia educacional muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são informações úteis para você usufruir o máximo deste conteúdo. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade, que serve exatamente para verificar o seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça a aula-atividade e verifique aquilo que você aprendeu. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Como falei, estamos na lição de número 6 e o título da lição é o Wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Bom, antes de explicar a vocês o cronograma da aula, a maneira como nós seguiremos com o conteúdo, eu preciso dizer a vocês que nesse trimestre a nossa revista está estudando o movimento pentecostal. Mas de maneira muito específica, a tentativa do escritor é fazer um recorte histórico daquilo que vem a ser hoje o movimento pentecostal, pegando as influências históricas ao longo dos anos. Sabendo disso, independente de qual seja o movimento que se esteja estudando, para ser um movimento cristão autêntico, ele precisa de uma base doutrinária sólida. Por isso, nesta lição, a minha reflexão vai estar no texto bíblico. Caso você queira ter uma perspectiva histórica, eu recomendo que procure aqui nesta plataforma um professor especialista em história que possa auxiliar você neste processo de aprendizado. Minha intenção aqui é mostrar os aspectos bíblicos para nós avaliarmos tanto este movimento histórico quanto os rumos que nossas igrejas locais estão tomando. Tendo dito isso a vocês e tendo feito essa explicação, eu quero então apresentar o cronograma da aula. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 2 Timóteo 4:2. Professor, por que 2 Timóteo 4:2? Porque segundo o comentarista da lição, que é a pessoa quem escreveu a revista, esse é o texto base, a partir desse texto que se produz as reflexões e tenta criar conexões com os movimentos históricos. Então, na primeira sessão, eu quero explicar o contexto em que essas palavras foram ditas. Já na segunda sessão da nossa aula, eu quero então explicar para vocês o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Por fim, na terceira sessão da aula, eu encerro fazendo algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje como igreja local e como esse texto nos auxilia a olharmos os erros e os acertos dos movimentos cristãos históricos. Como falei para vocês, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações para te auxiliar então no seu aprendizado: cronograma da aula, aula-atividade e o fórum para dúvidas ou comentários. Eu espero muito então que você dedique-se bastante nesse estudo para que o nosso aprendizado possa ser bastante efetivo. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Para explicar o contexto em que as palavras de Paulo são ditas neste versículo, eu quero ler uma citação do Scott McKnight, onde ele nos dá aqui um panorama do capítulo 4 e da intenção de Paulo aqui. Veja comigo, então, esta citação. Essas instruções estão divididas em 2 conjuntos. Primeiro conjunto, segundo conjunto. Primeiro conjunto, 6 orientações de um compromisso solene diante de Deus. Segundo conjunto, expectativa escatológica de que haverá uma
diminuição crescente da ortodoxia fiel, a qual deve ser enfrentada com a fidelidade de Timóteo em proclamar a palavra de Deus. Veja, Scott McKnight nos diz que esse texto que nós vamos estudar hoje, 2 Timóteo capítulo 4, está dividido em duas partes. Na primeira parte, que é o versículo 1 e 2, Paulo fala sobre 6 compromissos pastorais que precisam ser assumidos por Timóteo. Mais à frente, quando chega lá no versículo de número 5, Paulo acrescenta mais 4 compromissos. Ou seja, no total, são 10 compromissos que Timóteo deve assumir para o trabalho que ele está fazendo naquela igreja local. Daqui a pouco eu mostro a vocês quais são esses 10 compromissos. Mas, além desses compromissos, na segunda parte da carta, Paulo fala sobre como será esses últimos dias, e é esse o sentido de expectativa escatológica. Esse tempo em que nós estamos vivendo, que antecede a segunda vinda de Cristo Jesus, possui características. E as características que Paulo vai destacar aqui, como também na primeira carta, estão relacionadas a essa diminuição do número de pessoas que ouvem e obedecem o ensino dos apóstolos, que o McKnight aqui chamou de ortodoxia fiel. Na verdade, vai haver um aumento no número de pessoas que preferem o ensino dos falsos mestres. É diante desta mudança drástica, dessa inversão de quadros, que Timóteo deve enfrentar este problema por meio da sua atuação ministerial. Ele deve pregar a palavra. A tarefa que ele é instigado aqui a cumprir é uma resposta apropriada ao problema que a igreja enfrenta neste tempo escatológico. Era um problema da igreja de Éfeso e é um problema da igreja hoje. Nessa aula, nós vamos estudar apenas a primeira parte desse texto, versículo 1 e 2, que está relacionado a essas 6 orientações que tratam sobre 6 compromissos pastorais que precisam ser assumidos por Timóteo. Antes de ir então à explicação, que é a segunda sessão dessa aula, eu quero apresentar para vocês quais são esses 10 compromissos, só para você ter uma visão bem ampla do que Paulo vai desenvolver aqui e futuramente, caso você queira fazer um estudo, você saber por onde continuar. Veja, esses são os 10 compromissos pastorais que Timóteo deve assumir diante do que está acontecendo com a igreja. Primeiro compromisso, pregue a palavra. Segundo compromisso, ser persistente, seja o tempo favorável ou desfavorável. Terceiro compromisso, corrija. Quarto compromisso, repreenda. Quinto compromisso, encoraje. Sexto compromisso, faça todas essas coisas com paciência no ensino. Veja, esses 6 compromissos aparecem aqui no versículo 2. E aí no versículo de número 5, aparecem os outros 4 compromissos. Sétimo compromisso, seja sóbrio. Oitavo compromisso, suporte o sofrimento. Nono compromisso, faça o trabalho de um evangelista. 10º compromisso, complete plenamente o seu ministério. Então aqui fica muito óbvio para nós que, diante do aumento de pessoas que vão preferir abrir mão do ensino apostólico para seguir os falsos mestres, essas 10 tarefas que Timóteo deve se dedicar a fazer naquela comunidade de fé serão as respostas apropriadas àquele problema da igreja. É assim que Timóteo deve lidar com aquela situação. Na aula de hoje, eu vou explicar apenas essas 6 tarefas, esses 6 compromissos, do 1 ao 6. Depois, se você quiser fazer um estudo pessoal, versículo 5, você encontra todos os outros 4 compromissos. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e o versículo de número 2. Eu começo explicando o versículo 1. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. 2 pontos. Quer dizer que por causa disso, Paulo vai falar algumas coisas. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Para mostrar
que essa é uma exortação muito grave contra aquela igreja, Paulo vai evocar duas testemunhas. As testemunhas que ele evoca é Deus e Cristo Jesus. Sim, Paulo afirma que Cristo Jesus e Deus são testemunhas que, no estabelecimento do reino futuro, quando vier o reino que nós aguardamos de Cristo Jesus, todas as pessoas serão julgadas. Quer essas pessoas estejam vivas, quer essas pessoas tenham morrido. Todos serão julgados pela maneira como viveram, pela maneira como conduziram suas vidas. Antes que comece esse reino futuro de Jesus Cristo que nós aguardamos, todo mundo vai ser julgado. E é exatamente por causa desse julgamento futuro que Paulo vai estabelecer aqui essas 10 tarefas que Timóteo precisa realizar. Como eu expliquei na primeira sessão, eu quero pegar apenas 4 dessas tarefas que aparecem no versículo... 6 dessas tarefas que aparecem no versículo 2. As outras 4 tarefas vão aparecer no versículo de número 5. Mas nessas tarefas a gente compreende que elas possuem um caráter muito pastoral e um tom do que deve ser o ministério de Timóteo. Timóteo deve fazer essas coisas pensando no bem eterno daquelas pessoas, considerando que todos seremos julgados. Ao realizar essas tarefas, as pessoas então podem considerar que um dia elas estarão de maneira digna diante do Senhor para prestarem contas pela forma como viveram. E é isso que Paulo, então, vai dizer no versículo 2, as 6 tarefas que Timóteo deve fazer, tendo em vista que Deus e Cristo Jesus são testemunhas que um dia todos nós seremos julgados. As tarefas estão aí. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreende e encoraje com paciência e bom ensino. Repetindo, porque um dia todos serão julgados, Timóteo deve cumprir 6 tarefas. Primeiro, pregue a palavra. Segundo, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Terceiro, corrija. Quarto, repreenda. Quinto, encoraje. Sexto, com paciência e bom ensino. Então perceba que essas 6 tarefas são compromissos que Timóteo deve assumir para que essas pessoas tenham condições de se apresentarem de maneira digna diante do tribunal de Cristo. E eu queria então explicar esses 6 aspectos, que são tarefas e compromissos pastorais que Timóteo precisa assumir. Primeiro, Timóteo deve pregar. Isso está muito claro. E pregar está relacionado ao anúncio do evangelho. Se nós levarmos em consideração que se aproxima o dia em que todos serão julgados, a pregação aqui ela se assemelha ao anúncio de um arauto. Quem são os arautos? Arautos são aquelas pessoas enviadas antes da vinda de uma comitiva real para exatamente divulgar e anunciar que o rei está vindo, preparando as pessoas para receberem a vinda de um rei. Então a pregação de Timóteo, ela é importante porque ela é como um anúncio de um arauto. Timóteo está preparando as pessoas para que elas tenham condições de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a preocupação de Paulo não é apenas que Timóteo pregue. Timóteo também deve estar sempre preparado para fazer isso. E isso está relacionado ao segundo aspecto da sua tarefa: esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Em segundo lugar, Timóteo precisa ser persistente, quer seja favorável à pregação, quer seja desfavorável. Timóteo deve seguir em frente e ele não deve deixar que as circunstâncias determinem se ele vai pregar ou não. Ele não deve permitir que a rejeição, a calúnia ou qualquer outra coisa o impeça de ser um arauto de Cristo. Mesmo que aumente o número de pessoas que não querem ouvir o evangelho, e Paulo chega a essa constatação, vai aumentar, mesmo que não hajam muitas pessoas interessadas, Timóteo deve continuar pregando.
E isso é um compromisso que ele assume como um arauto enviado para proclamar a vinda do seu rei. Depois de anunciar essas duas primeiras tarefas, o que é que Paulo passa a fazer? Paulo passa a explicar qual deve ser o objetivo da pregação. E a pregação tem três objetivos: corrigir, repreender e encorajar. Bom, esses são os três objetivos da pregação. Primeiro, a pregação deve corrigir. Timóteo deve considerar que as pessoas tendem a se afastar do caminho correto. Nesse sentido, a pregação precisa indicar o caminho certo. À medida que as pessoas vão vivendo, elas vão se deixando levar pela sua natureza carnal. Elas vão perdendo a batalha espiritual contra o diabo e vão cedendo às tentações. A pregação, então, deve corrigir este percurso, mostrando que o caminho certo é aquele indicado pelo Evangelho. Segundo, a pregação deve repreender. E parece que no português, né, essas palavras são sinônimos, mas aqui, se nós considerarmos o sentido original, existe uma diferença entre corrigir e repreender. A correção, ela é feita para a comunidade. Então, enquanto Timóteo estiver pregando, ele deve apontar o caminho correto. Já a repreensão acontece de maneira pessoal, quando é necessário indicar a alguém o desvio que aquela pessoa está cometendo. Então veja que nós estamos falando de maneira coletiva e de maneira individual. Coletivamente você deve corrigir as pessoas pelo ensino do Evangelho, e individualmente você deve repreender as pessoas sobre as posturas inadequadas que elas têm tomado. Mas em terceiro lugar, ele também deve encorajar essas pessoas. E o sentido aqui de encorajar está relacionado a estimular as pessoas a praticarem aquilo que foi ouvido. Não é apenas um debate para constranger pessoas, para mostrar conhecimento intelectual, é um ensino que visa a prática, a obediência, quer seja em âmbito comunitário ou em âmbito pessoal. O encorajamento é isso. Veja, pelo fato de todas essas tarefas terem um grande potencial de se tornarem um abuso de poder, porque, naturalmente, a correção e a repreensão podem ser usados de maneira abusiva. Essa, inclusive, é uma característica de igrejas dos nossos dias onde há abuso de poder. Mas, para criar um ministério equilibrado, Paulo adiciona aqui uma importante restrição nesta tarefa. O objetivo é corrigir, repreender e encorajar. Mas você precisa fazer isso com paciência e bom ensino. E aqui é claro que eu preciso explicar a vocês o significado disso, paciência e bom ensino, para que nós tenhamos uma compreensão adequada de como isso aqui é importante nas tarefas que Timóteo está recebendo. Veja comigo. Em sua pregação, Timóteo deve abraçar, viver e transmitir o ensino que recebeu das Escrituras e de outros, no caso, Paulo, que o ensinaram para que ele possa ensinar a outros. Combinada com paciência, uma instrução sólida fortalecerá o povo de Deus para que possam resistir aos desafios mencionados nos próximos 2 versículos. Veja, em um aspecto prático, a paciência está relacionada a pelo menos 2 aspectos. Primeiro, a essa perseverança necessária para continuar pregando, até que o Senhor transforme essas pessoas. Inclusive, este é um ponto explorado por Paulo em Efésios capítulo 4. Você vai pregando e realizando o seu ministério à medida que as pessoas vão alcançando a maturidade, à medida que elas vão avançando na fé em Cristo Jesus. Então a paciência está relacionada a essa perseverança de insistir em pregar e de continuar pregando. Mas no segundo aspecto prático, a paciência está relacionada a essa certeza que o Senhor trabalha de maneira paciente na vida de cada pessoa. Inclusive, Paulo fala sobre isso na sua primeira carta a Timóteo. Timóteo, Cristo demonstrou a grandeza da sua paciência. Por quê? Porque pacientemente ele vai santificando essas pessoas e transformando a vida delas. Por isso que Timóteo deve continuar pregando com paciência. As transformações e as mudanças que se deseja ver não serão resultados do nosso esforço e da nossa truculência, da nossa ignorância,
mas da ação de Deus sobre as pessoas. Então, pacientemente, nós temos que entender esses processos dos quais nós somos cooperadores de Deus, mas é Ele mesmo quem produz essa transformação na vida de cada uma dessas pessoas. Depois, então, de explicar a vocês 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, eu quero então fazer algumas aplicações. Como que esse texto serve como um desafio para nós hoje como cristãos e nos ajuda a avaliar os movimentos históricos do cristianismo para nós percebermos aquilo que estava errado e aquilo que estava correto e precisa ser preservado por nós como tradição cristã. Primeira aplicação. Porque há quem pague, existem muitas pessoas vendendo produtos e serviços na igreja. Como professor de seminário de teologia e ensinando, muitas vezes essa é uma indagação dos estudantes. Professor, se o evangelho é isso tudo, se o evangelho é saudável, por que existem tantos falsos mestres e por que eles têm tanta visibilidade? A resposta de Paulo é muito clara. Porque há quem pregue. Nessa aplicação, há quem pague, não quem pregue, há quem pague. Nessa aplicação, eu não estou entrando no mérito ainda se é certo ou errado, eu vou entrar mais à frente. Mas eu estou fazendo a mesma constatação que foi feita nessa carta. Haverá um aumento de pessoas dispostas a custear os seus próprios mestres. Nós não entramos nesta parte do texto, a partir do versículo 3, mas este vai ser um problema muito sério para a igreja. Há muitos falsos mestres, porque há pessoas procurando falsos mestres. Há muita gente querendo ouvir, mas não o evangelho apostólico, não o ensino apostólico. Elas querem pagar para dizer a elas o que elas querem ouvir. E aí eu recomendo então que você leia do versículo 3 ao versículo 8 para você perceber como isso é chocante. Para contrariar o ministério pastoral de Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, eles vão procurar para si vários mestres. E quanto mais gente estiver ensinando bobagens, mais Timóteo é abafado com a sua pregação. Então, se tem muita gente ensinando besteiras e bobagens, se tem muita gente ensinando coisas erradas, fica parecendo que a quantidade de ensino errado é verdadeiro. E por isso que Paulo vai dizer para ele: Timóteo, pregue a palavra. Porque um dia todos vão prestar contas da sua vida. Então, pregue a palavra com essa consciência. Que aqueles que ouvirem o evangelho autêntico, eles estarão dignamente diante do Senhor. Mas aqueles que procuraram para si mestres e pagaram por esses mestres, um dia eles terão que prestar contas de si mesmo. Isso pode ser desconfortável, mas eu sempre penso assim: que tipo de igreja local nós desejamos ser? Se existem pessoas dispostas a pagar para ouvir o que querem, qual será o público das nossas igrejas locais? Nós seremos a igreja local que está dando às pessoas o que elas querem? Porque vai ter bastante. Ou nós seremos uma igreja que vai tentar fielmente pregar o evangelho? Mesmo que o evangelho esteja sendo abafado pela grande quantidade de falsos mestres, é preciso continuar pregando a palavra. E aqui eu faço minha segunda aplicação. Você deve saber que a motivação para pregar importa. Olha, a diferença ministerial entre um falso mestre e um verdadeiro mestre está na preocupação. E isso é interessante porque Paulo explora isso na primeira carta. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo fala no final, lá no capítulo 6, sobre esses mestres que ensinam visando lucro. Inclusive, a passagem talvez mais conhecida lá de Timóteo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas nós não consideramos que Paulo está falando de mestres. Mestres que estão no ministério não por causa do que podem fazer pelas pessoas, deixando elas prontas para se encontrarem com Cristo. Mas são mestres que estão ensinando porque estão pensando no lucro. Eles veem no ministério uma fonte de lucro.
Eles não estão preparados eles não estão preocupados em preparar as pessoas para o juízo final. Mas esse não deve ser Timóteo. A preocupação de Timóteo deve ser pastoral. Timóteo deve preparar as pessoas para que dignamente elas se encontrem com Cristo. Ele é um arauto. Ele veio anunciar que Cristo está chegando e quando Cristo chegar, essas pessoas estarão prontas. Então a motivação de alguém para pregar importa. Porque a motivação diz muito sobre o conteúdo do que está sendo anunciado. Deixa eu repetir. A motivação fala muito sobre o conteúdo do que está sendo anunciado. Se a pessoa tem a motivação de lucrar e pensa na pregação como uma forma de lucro, logo, essa pessoa vai dar aquilo que os ouvintes querem ouvir. O que dá likes? O que dá visualizações? O que abre agendas? O que faz com que o meu nome seja difundido pelo Brasil? Vou dar às pessoas o que elas querem. E por isso que o evangelho midiático é tão patético. Porque ele não visa ser um arauto de preparação. Ele visa o entretenimento e a satisfação do consumidor. Já a pregação fiel do evangelho, ela pretende preparar pessoas para se encontrarem com Cristo. Não está preocupado com likes, visualizações e nem visibilidade, mas com a fidelidade daquilo que precisa ser feito. Terceira aplicação. Aqueles que não enxergam a pregação como uma tarefa, não pregam. Veja só, nesta aplicação, eu queria destacar com vocês que o conteúdo do evangelho precisa ser explicado enquanto a pessoa prega. Mas explicar o conteúdo do evangelho gasta tempo. Porque o nosso texto, o texto que contém o evangelho, ele não foi escrito em língua portuguesa. O texto que foi escrito o evangelho, ele foi escrito em outro idioma, no caso do Novo Testamento grego. Além disso, ele foi escrito num contexto histórico diferente do nosso. Além disso, ele foi escrito utilizando gêneros literários mais diversos. Ou seja, quando eu vou estudar o texto, eu preciso considerar o idioma original, o contexto histórico, eu preciso considerar também o ambiente em que essas palavras foram ditas, eu preciso considerar a mensagem do texto. Quanto tempo você acha que gasta para fazer isso? Se o pregador não estiver disposto a enxergar a pregação como uma tarefa que foi dada a ele pelo Senhor, ele não vai levar a sério essa responsabilidade. Sabe quais são as alternativas? Eu indico aqui pelo menos 3. Primeiro, se eu não vejo a pregação como uma tarefa pastoral, eu vou terceirizar. Que é o que eu tenho dito aqui com muita frequência, de fazer o púlpito um show de talentos. Você pega pessoas que não têm condições de olhar o texto original, olhar as questões de gênero literário, olhar as questões de contexto histórico, olhar as questões da mensagem teológica. Elas não têm condição nenhuma. Elas vão preparar texto, pregação, pesquisando na inteligência artificial, pesquisa no Google, dicionário da língua portuguesa, e trazem uma grande coxa de retalho. Essa é a primeira opção. E por que essa é a opção mais escolhida? Porque as pessoas gostam. As pessoas gostam de estar à frente falando, mesmo que elas não tenham condição para isso. Então, terceirizar sempre é a resposta que boa parte do público mais gosta. A nossa igreja é uma igreja que todo mundo tem a oportunidade de falar, mesmo que a pessoa não tenha condições de falar. A segunda opção é fazer de qualquer jeito. É o pastor que chega e diz, não, eu não fico mais de 10 minutos preparando o sermão. Eu sento, olho, escrevo e falo. Aí conta história de academia, e fala bobagens de música, e parece que as pessoas gostam. Eu não sei com que frequência mandam vídeos para vocês, mas as pessoas do meu entorno me mandam diversos vídeos de gente comentando coisas que eu digo, tá, mas o texto bíblico é tão importante, por que você está comentando bobagens assim? Por que você está comentando a maneira como pessoas cantam? Por que você está comentando as séries de Netflix ou de outros canais de streaming? Não daria para ficar no texto? Explicar o texto, pregar o texto, aplicar o texto?
E aí a gente vai vendo isso, as pessoas vão fazendo de qualquer jeito, elas vão se impressionando com poesia, com literatura, e vão substituindo isso. E a gente acha o máximo. Eu vejo, às vezes as pessoas ficam impressionadas quando um pregador, na pregação, cita uma série de televisão, explora 5, 10 minutos, as lições que a série de televisão nos ensinam. É uma pregação feita de qualquer jeito. Terceiro, prefere abandonar mesmo. Não, deixa aí. Vamos cantar enquanto a gente puder cantar e vamos fazer aquilo que algumas pessoas amam, que é ministrar. A pessoa está cantando e outra está falando aleatoriedades. E aí ninguém vai entendendo nada, o que dá para entender você vê que é heresia e fica aí sim. Então isso é um problema muito sério. E por que é um problema? Porque simplesmente não foi assumido como uma tarefa. E boa parte de pastores não tem a pregação como uma tarefa porque a própria comunidade de fé não exige isso deles. Eu conheço bastante igrejas locais e boa parte das igrejas que eu conheço, elas não se incomodariam se o pastor deixasse de pregar. Mas elas ficariam profundamente irritadas se não tivesse passeio, se não tivesse evento de jovens, se não tivesse filme, se não tivesse partida de futebol, se não tivesse... Percebe? Então, já que é isso que as pessoas querem, vamos dar o que elas querem. E como isso não tem sido visto como uma tarefa pastoral, as pessoas terceirizam mesmo. Uma igreja local deveria se sentir incomodada de ver a pregação ser terceirizada. Mas, e aqui eu falo como experiência pastoral, mas a própria igreja pressiona o pastor para terceirizar a pregação. Não, pastor, essa tarefa dá para o Chiquinho fazer. Ele é um menino novo, menino bom, chegou agora. Dá para Luizinha fazer. Para despertar ele, para dar oportunidade de fazer alguma coisa. Isso mostra que as pessoas não têm a pregação como algo sério. Elas querem apenas que seja mais uma parte de tantas as outras partes que existem na igreja. E nesse sentido, a pergunta que eu faço é: como que a sua igreja local está lidando com a pregação? Vocês consideram ela como uma tarefa? Quarta aplicação. Líderes precisam rejeitar o convite de abandonar a pregação do evangelho. Bom, se fosse depender do desejo de algumas pessoas, a pregação já teria sido abolida da igreja. E isso é uma constatação. Me assusta algumas cenas que eu vejo na igreja local. Por exemplo, nós estamos fazendo o anúncio de um evento que vai ter na nossa igreja. Nós vamos ter o nosso pastor que vai vir ensinar o evangelho. Todo mundo, tá bom. Mas vai vir fulano de tal cantar. A galera vibra. A galera paga. A galera acha um máximo. Por quê? Porque boa parte dos cristãos acham que a pregação é um incômodo no culto. Antes da pregação, o pessoal já chega com a expectativa: nossa, esse culto podia acabar agora, né? Agora o quê? Agora que acabou o louvor, podia acabar o culto. Ninguém precisa de mais nada. Vamos embora para casa. Aí começa a pregar assim: nossa, isso aqui vai ficar ruim, e tende a piorar. Mesmo que aumente o número de pessoas que não querem ouvir a pregação, nós devemos pregar. E eu falo como alguém que prega frequentemente, em vários lugares. Às vezes o público não está interessado. As pessoas abrem a boca diante de você sem nenhum respeito. Elas se levantam, elas ficam mexendo no celular. Não há interesse. Mesmo que o número de pessoas interessadas seja pouco, nós devemos pregar para preparar pessoas para que elas se apresentem dignamente diante do Senhor. Não tem a ver com aquilo que as pessoas querem ou gostam, mas sim com aquilo que nós somos chamados a fazer. E líderes precisam rejeitar essa tentação de abandonar a pregação. Mesmo que seja o que as pessoas querem. Não, mas o que a galera quer é ouvir alguém vir aqui à frente animado, falar bobagens e... Tá, mas nós não estamos aqui para dar o que elas querem. Porque se nós cairmos nesta tentação, nós nos incluímos nos falsos mestres que têm assolado a igreja em todos os lugares do mundo e em vários tempos da história. Então
Então essa é uma consideração pessoal. Se você abrir mão da pregação, outra coisa será colocada no lugar. E isso não vai deixar as pessoas prontas para se encontrar com o Senhor Jesus. Quinta aplicação. Uma pregação sem objetivo pastoral é pura perda de tempo. Veja, vimos hoje, na explicação da segunda sessão, que a pregação precisa ser feita com 3 objetivos: corrigir, repreender e encorajar. Esse é o motivo por que as pregações precisam ser feitas e também é o motivo por que as pregações são tão desinteressantes para quem não está pensando no juízo vindouro. Pessoas que não estão pensando que um dia vão prestar contas da sua vida e um dia vão se encontrar com Cristo, elas não querem saber disso, elas querem viver agora no máximo de satisfação possível. Então, se não for para falar dos meus desejos, como minha vida pode ser potencializada, dos meus sonhos, das minhas vontades, se não for divertido, se não for engraçado, não quero. Isso é um grande problema para nós, porque a pregação precisa preparar pessoas para a vida eterna. A pregação não é para ser divertida. É claro que o pregador pode usar estratégias mais adequadas que ele considerar para corrigir, repreender e encorajar. Mas o objetivo da pregação não é isso, não é o entretenimento. Não tem como pensar a pregação como lavagem de roupa ou como ataque. E você percebe como isso é um grande problema? Você para ouvir uma pregação, você não consegue, às vezes, ouvir uma pregação. Deixa eu contar para vocês uma experiência pessoal. Eu precisava viajar num sábado de manhã para ensinar em uma cidade aqui próximo de Brasília, onde eu moro. Era próximo de 300 quilômetros de distância, saí bem cedo de casa. Falei, bom, já que eu tenho que viajar para ir ensinar, eu vou ir ouvindo alguma pregação, que é uma oportunidade de refletir na palavra de Deus. Coloquei no primeiro culto, 40 minutos, a pessoa falando sobre dízimos e ofertas, porque era caro manter aquele projeto, não dava, tinha que investir, tinha que pagar. Nossa, 40 minutos, minha paciência acabou. Fui para outra transmissão de culto online, mesma coisa. E aí você começa a ter um orçamento muito alto, porque você precisa manter a plataforma funcionando, e o custo para isso é muito alto. O custo é, a gente precisa gastar mais tempo pedindo dinheiro. A gente precisa criar mais programas para arrecadar recursos. E a gente precisa diminuir o tempo da pregação. A gente aumenta a música, a gente aumenta o entretenimento, a gente começa a fazer coisas que as pessoas gostam. Isso se torna um prejuízo. Porque a pregação deixa de ter um objetivo pastoral. Ela não está corrigindo, ela não está repreendendo, ela não está encorajando. Ela está apenas vendendo um produto. Tente um dia parar numa transmissão de culto online com muita gente e tente ver ali um compromisso pastoral. É difícil encontrar uma igreja fazendo isso. Por causa exatamente disso. Desses compromissos que são assumidos. E para assumir tais compromissos, a gente precisa abrir mão do compromisso pastoral. Porque se a gente não pedir, a gente não consegue os 100 mil por mês que precisa. E se a gente não conseguir 100 mil por mês, a gente não consegue pregar para 10 mil pessoas por dia. Tá, mas se a gente não está corrigindo, repreendendo, encorajando, a gente não está pregando. Se a gente não está pregando, isso aqui é pura perda de tempo. Se nós não estamos cumprindo o objetivo pastoral que a pregação tem, não vale a pena tanto investimento. Sexta e última aplicação. Nossa tarefa é pregar. Os efeitos do evangelho são produzidos pelo Senhor. Isso me lembra muito 1 Coríntios capítulo 3, porque me parece que há um tema relacionado aqui. Na explicação, eu falei para vocês que Timóteo deve encorajar as pessoas, repreender as pessoas, corrigir as pessoas, mas ele deve fazer isso com paciência. Falando assim, por experiência pessoal, às vezes nós não temos paciência com a pregação. Porque parece que depois de alguns sermões, a gente vê que pouca coisa muda. E a gente fica assim meio que impaciente. Nossa, eu estou pregando aqui, estou vendo pouca mudança. A gente está falando, as pessoas
não estão dando atenção, a gente está encorajando a obedecer, elas não estão fazendo de maneira bem lenta. E é aqui que nós precisamos diferenciar a nossa tarefa da ação do Senhor. A nossa tarefa é pregar. Mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Um vem e lança a semente, o outro vem e rega a semente. Mas quem faz crescer essa semente no coração da pessoa é Deus. E isso precisa estar muito claro para quem prega. Eu vou perseverar pregando, compreendendo que o que a gente espera que o evangelho produza, ele não vai ser produzido por nenhum de nós. Não adianta gritar, jogar água na cabeça das pessoas, afrontá-las com ódio, contenda, beligerância, constrangê-las publicamente. Nós pregamos e confiamos que a ação de Deus estará agindo sobre essas pessoas, transformando elas à imagem e à semelhança de Cristo. Eu espero muito que este conteúdo tenha auxiliado você. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguirmos então com a nossa próxima aula. Até lá então.